fonte de alimentação para fita de baixa tensão, 12 volts ou 24 volts. Vou mostrar os modelinhos de fonte para vocês e também ensinar vocês a fazerem o cálculo de dimensionamento da fonte, tá? Gente, então, as fontes elas começam pequenas, tá? Como essa. Então essa aqui é uma fonte menorzinha para poucos metros de fita, fácil de esconder. Ela vem com esse plug aqui, tá? A maioria delas. Você tem a opção de cortar o plug e ligar direto na fita ou colocar o conectorzinho fêmea. Eu indico vocês colocarem o fêmea porque se vocês cortam esse cabinho aqui, perde a garantia da fonte. E a manutenção dela fica bem mais fácil com o plug, né? Então, gente, depois a gente tem essa fonte mais intermediária aqui, que é uma fonte do tamanho de um carregador de notebook. Ela vem com o mesmo plug e também não é tão difícil de esconder. Só que conforme a gente vai ligando muitos metros de fita, a fonte começa a encorpar. Então, gente, essa aqui é uma fonte bem grande, ó, que é uma fonte gradeada, tá? Para vários metros de fita. Tô mostrando ela para vocês, se vocês pretendem usar muitos metros de fita, para terem noção do tamanho que ela é, porque a gente precisa esconder ela, né? Muitos casos acontece que a gente não tem onde esconder. Então, gente, essa aqui é uma fonte, a gente utiliza ela muito em perfil de LED. Ela é uma fonte um pouco mais cara, mas por ela ser bem slim, se a gente não tem lugar para esconder, não foi programado, ela entra muitas vezes no nicho do perfil que a gente tá colocando, tá? Então ela ajuda muito a gente. E às vezes o pessoal, mesmo que não seja perfil, às vezes não tem muito espaço no móvel também, ela ajuda nesse sentido pra gente esconder e conseguir colocar a fita. Depois, gente, a gente tem essa fonte aqui, que não é uma fonte muito comum, só tô mostrando pra vocês conhecerem. É uma fonte IP67 blindada pra área externa, então ela pode ficar na chuva, tá? Sobre os modelinhos de fonte era isso, agora a gente vai falar do cálculo. Como que a gente faz esse cálculo então? Gente, vocês vão pegar a potência da fita, tipo 4.8 watts por metro, 7.2, 12 watts, 14.4, vezes a quantidade de fita que eu quero utilizar. 1 metro, 2, 5, 10, enfim, quanto vocês vão usar, dividido pela tensão. A tensão, em 99% dos casos, vai ser 12 volts. A gente não tem o costume de trabalhar com fita 24 volts, mas existe, tá? Existem alguns fornecedores que tem, mas é difícil de encontrar. Então, gente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor, eu tenho uma fita de 4.8 watts por metro, vezes 5 metros que eu quero utilizar. Divido isso tudo por 12, que é a tensão, tá? Igual a corrente de 2 amperes. Então, esse é o resultado. Gente, 2 amperes deu no limite da minha fonte. Por exemplo, uma fonte de 2, ela seria mais ou menos desse tamanho. Só que assim, eu não gosto de vender no limite. Então, nesse caso, eu venderia para o cliente uma fonte de 3 amperes, tá? Para não deixar essa fonte com a capacidade máxima dela. Sempre a fonte pode sobrar, ela não pode faltar. Então, gente, por exemplo, se eu fosse ligar ao invés de 5 metros, 4 metros e meio, já não ia dar os 2 amperes, ia dar 1, alguma coisa. Aí sim, aí eu posso utilizar a fonte de 2 amperes, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. É isso aí.